do quarto ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, com muita saúde. Vamos lá para mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. Hoje nós falaremos sobre o gênero textual biografia. Mas, professora, o que significa biografia? Bem, essa palavra vem do grego bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Ou seja, biografia é o relato de vida de uma pessoa. Então, biografia é o texto que vai narrar a história de vida de alguém. Vejamos as características de uma biografia. Bem, a biografia ela vai ser narrada em terceira pessoa. Se eu for escrever uma biografia, eu vou contar a história de alguém. Então, eu vou narrar em terceira pessoa. Vou relatar fatos marcantes da vida de alguém. Vou seguir a ordem cronológica dos fatos e vou fazer uso de verbos no passado. Estas são as principais características necessárias para que se escreva uma biografia. Mas o que preciso ter para que eu escreva uma biografia? Na minha biografia que eu vou escrever, precisa ter o nome, a data e o local de nascimento, dados familiares, percurso acadêmico, escolaridade, onde que aquela pessoa estudou, feitos, o que aquela pessoa fez de bom para a sociedade. Então, nesse sentido, faz-se necessário fazer uma pesquisa onde a pessoa pode estar juntando fotos, documentos e até fazer entrevistas para que se consiga o maior número de informações possíveis sobre um personagem. Vejamos um exemplo de biografia presente no livro didático de vocês. Patativa de Açaí. Está o nome da pessoa. Assaré, Ceará, 1909, o ano que essa pessoa nasceu. Assaré, Ceará, 2002, o ano que essa pessoa faleceu. Então, quem foi Patativa do Açaré? Foi um dos poetas mais famosos das últimas décadas. Diversos livros foram escritos especialmente sobre ele, além de centenas de artigos e entrevistas publicadas. Já foi motivo de filme e teve alguns de seus poemas gravados por cantores famosos, como Luiz Gonzaga e Rolando Boldrin. Seu nome verdadeiro era Antônio Gonçalves da Silva. Tomou o nome de Patativa, uma ave do sertão, por ser um costume entre muitos cantores, e de Assaré por lá ter nascido. Tornou-se conhecido relativamente tarde, pois passou boa parte de sua vida como agricultor na sua terra. Com sua visão de comunicador popular, sempre tratava dos problemas do homem simples, diante das vicissitudes da vida moderna. Nos seus últimos anos de vida, quase cego e com dificuldade de locomoção, chegou a ser venerado como símbolo de expressão e resistência popular. E aí abaixo está a fonte, quem escreveu essa biografia. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, nesta biografia está presente as características que foram citadas nos slides anteriores. Dentro da biografia, nós temos a autobiografia, mas o que seria isso, professora? Bem, a autobiografia é a história de vida contada pela própria pessoa. É a história de vida narrada pelo próprio autor. É como se eu contasse a minha própria história. Vejamos aqui as principais diferenças e semelhanças entre a autobiografia e a biografia. Na autobiografia, o próprio autor narra os acontecimentos da sua vida, enquanto que na biografia, o autor narra cronologicamente a vida de alguém. A autobiografia está na primeira pessoa. Eu vou contar minha história. A biografia está na terceira pessoa. Eu vou contar a história de alguém. Na autobiografia e também na biografia, ambas os verbos estão no passado. É uma semelhança entre elas.
E ambas também são textos narrativos, outra semelhança. Então, nesse slide vimos 2 diferenças e 2 semelhanças entre a autobiografia e a biografia, onde a autobiografia eu conto minha própria história, os verbos que eu vou usar é em primeira pessoa. A biografia, eu vou contar a história de alguém, os verbos que eu utilizarei serão em terceira pessoa. Ambas vou usar verbos do passado, porque eu vou contar algo que já aconteceu. E eu vou estar narrando alguma coisa, então vou fazer uso do texto narrativo. Vejamos aqui um exemplo de uma autobiografia do escritor e cordialista César Obede. Gosto muito de escrever para crianças. Penso que as crianças de hoje não esperam para fazer um futuro diferente amanhã. Elas sabem que podem fazer um futuro diferente hoje mesmo. Por isso, eu as adoro. Além de escrever, eu me preocupo muito com a saúde do planeta e também com a minha saúde. Publiquei vários livros para crianças e jovens, entre eles No País das Bexigas, Sou Indígena e Sou Criança, Brincantes Poemas. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho e o meu amor pelo planeta, visite www.cesarobede.com.br e abaixo está a fonte de onde foi citado este trecho. Bem, como vocês podem perceber, ele está citando características pessoais em primeira pessoa. Ele está falando de si mesmo, fazendo sua própria autobiografia. Que tal você fazer a sua autobiografia, meu caro aluno? Isso é muito importante para você, para que você se conheça melhor. Então, você vai colocar o seu nome, vai dizer a sua idade, quais são suas brincadeiras favoritas, se você tem irmãos, qual a sua comida favorita, o que você gosta de fazer e se você tem medo de alguma coisa. É interessante que você faça isso, pois você vai estar desenvolvendo o seu aprendizado, você vai estar autoconhecendo a si próprio. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Deixo aqui com vocês o meu abraço virtual. Realize as atividades propostas por seu professor. Deixe também o seu like neste vídeo. Abraços e fiquem com Deus.